E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Vai tomar no cu e vai a puta que Deus pariu. E vamos comentar. Tá aí. Escuta, o Grêmio vai jogar esse ano aí, eu me enganei. Sim, eu sei, Peu. Até a Peu tá nervosa. Vamos comentar aí o jogo ontem do Grêmio, o Libertad do Paraguai, na Arena. Vamos falar do primeiro tempo, segundo tempo. Cara, é uma palhaçada, mas vamos lá. Olha, pessoal, primeiro tempo, Libertad, um time que não é bom, né? Um time duro. Na verdade, um time de Libertadores. Não interessa se é o Libertad, se é o Boca Juniors, se é o River Plate. Tem suas exceções, né? Esses times mexicanos que voltam e meio vem aí, uns que aparecem de vez em quando aí começam a encher saco. É o pessoal da Coreia, os coreanos, aparece, às vezes aparecem. Tá? Mas um time de Libertadores. O Grêmio já começou mal no primeiro tempo. Aquilo que eu venho falando nos últimos jogos, nos últimos vídeos, né? Vamos ver já com eu sei, já com o Rosário Central lá, né? Eu já dizia, vamos ver toda essa esperança que a gente vê no Gauchão, vamos ver agora na prática, vamos ver o time jogar, né? O Grêmio volta a ser uma coisa que há muito tempo a gente não vê, que é um time comum. O Grêmio fora no Gauchão, com essa gurizada, com muita gente que está no banco e pede passagem, tá? O Grêmio vem sendo um time comum, não vem sendo mais aquele time envolvente como o Grêmio foi agora aí contra o São José, né, nesse último jogo aí. Tudo bem, nível de Gauchão, toda essa conversa, mas cara, foi um jogo muito mais agradável de olhar do que os dois primeiros jogos do Grêmio na Libertadores da América. O Grêmio ontem ainda foi pior que lá em Rosário, tudo bem, jogou na Libertadores, poderíamos ter ganho se o Viseu não errasse aquele gol, né? Mas assim, ó, o Grêmio já começa sem posse de bola, não parece não querer a posse de bola, não brigar pela posse. Uma coisa é tu ter jogadores que não conseguem ter um passe qualificado, mas ainda assim e não ter a posse de bola. Outra coisa é tu ter os jogadores e não querer a posse, tu não vê interesse em brigar pela posse de bola. Tem times que não tem tanta qualidade, mas tu vê eles buscarem, quererem, tentarem até, de certa forma, seguir o padrão Grêmio Futebol Porto Alegrense. Então o Grêmio volta a ser um time comum, né? Aquilo que eu falo, início do ano, os primeiros jogos do Grêmio no Gauchão, quando eu falo o jogador que realmente precisava ver que iria jogar, quem é? Luan. A ligação entre a volância, o ataque e os lados do campo. O Grêmio, com Michel e Michael, volta aquilo que eu digo, a recomposição, né? De novo, olha o contra-ataque, a recomposição. Marinho vem muito menos marcado, vamos dizer, que o Ramiro, né? O Michel é um destruidor que libera o Michael, mas Michael cansa se tiver que fazer o Luan também. O Luan não se movimenta mais, não flutua, tudo bem marcado, não interessa como é que fazia antes. Os jogadores ontem não se aproximavam um do outro e muito pouca movimentação para receber bola. Não procuravam a posse. Então com isso sucumbe os laterais, as duas laterais que já não é grande coisa. O Cortez ontem eu queria matar ele, porque o que poderia vir a ser gol é Viseu na área, cruzamento, né? Não cruza. Ontem o Renato chegou a inverter o Leonardo, que tem um bom poder de chegada à área, né? Com o Marinho, que é mais rápido, mais veloz e mais avante, porque o lado esquerdo não estava funcionando. Ontem Everton foi muito bem marcado no primeiro tempo, tentou pouco, fez, e aí sim, quando se é muito bem marcado um jogador como Everton, você vê a carência do quê? Do lateral que joga com ele. E por que em outros jogos que ele foi bem marcado funcionou? Porque Luan jogava.
Leonardo e Ramiro, por que funcionaram? Porque Luan jogava. Michel e Michael funcionaram porque Luan jogava. O meio tem que jogar. Luan, e aí eu concordo, um abraço aí pro seu Rogério, tem uma função no futebol brasileiro que talvez eu não lembre outro jogador. O flutuar, que é o se movimentar, ligar os norte, sul, leste, oeste do setor de ataque e volância ali, né? Que dá um pouco, é meio campo, defesa, mas meio campo. Então, Luan, e não estou colocando na conta do Luan. Michael jogou muito mal, não é muito mal, mas foi sugado. E agora aquilo que eu falo, gurizada pedindo passagem, um elenco de jogadores que o Grêmio tem que a gente nem sabia, tem mais elenco que novela das 8. Bem, e aí, minha gente, o que acontece? Isso tem que tirar medalhão, isso tem que botar quem está jogando. É um momento, às vezes, de transição que não é uma boa estar nesse momento. Um monte de jogador, mas nada muito definido. Aquilo que eu digo, não ter reservas nem titulares, mas tem jogador que agora não está rendendo. Ele acaba se tornando um reserva e não alguém do grupo. Entende? O perna de pau é aquilo que eu dizia. Tu olha para o banco, tu tem um bom jogador, não é um reserva. Agora, reserva é tu olhar para o banco e ter um perna de pau. Mas o cara não pode se tornar um perna de pau. Então, assim, eu tenho jogador. Pois é, meu irmão, eu sei, mas o que eu posso fazer? Eu não vou falar mal, mas o boneco tá ruim. Viu, meu vem. Ela é fã do Luan. Então ela fica reclamando quando eu falo, sabe? Mas o Luan é a chave do setor do meio campo do Grêmio. Não é culpa dele. E não é só ele. Aí começa a aparecer as deficiências. Né? Viseu muito mal. Então o Grêmio não tinha ligação com as laterais. Jogava muito até pelas laterais, mas sem cruzamento eficiente. Uma hora o Leonardo foi no segundo tempo, na pequena área, só um cruzamento no lateral. Pelo amor, mas capaz de errar uma bola daquelas. Né? Então, o time do Grêmio voltou a ser um time comum, muito preciosismo, não querer a posse de bola e se o meio campo não joga. Então o Grêmio sofreu no primeiro tempo, sofreu para criar, sofreu com ele mesmo, ligação direta lá da zaga, time muito no Viseu lá, que não fez nada, né? E aí toma o gol meio no contra-ataque, olha, cara. E não temos mais o Groy, né? A segurança do milagre. Voltamos para o segundo tempo, o Grêmio já mexe, e na própria entrevista ele já fala que não foi, ninguém sentiu nada, tirou da cabeça dele o Viseu e colocou o André, muito mais participativo, com mais técnico, o André que deveria ter vindo. Né? O que vai fazer? Começou a jogar, cara. Jean-Pierre muito mais consciente. Então assim, o Grêmio voltou melhor, mas ainda assim sofrendo com a boa marcação do time do Libertadores, um time aguerrido, um time de Libertadores. Não vou falar em pênalti que não deram, nem nada, não vou falar nada disso aí, mas o Grêmio mais uma vez perdeu para ele mesmo. Alguma coisa está acontecendo e precisa ser revista aí. Né? No segundo tempo o Grêmio realmente melhorou com as substituições, mas o time continuou com muito pouca movimentação, né? Fez uma abafa, fez uma pressão, né? Que nem o Grêmio de tempos atrás aí, quando era um time comum. O Grêmio, o torcedor gremista não está acostumado a ver um time comum. E o Renato precisa arrumar esse time. Agora falar um pouco da entrevista do Renato aí. Gostei da entrevista dele, gostei da postura até do Jeromel, parecia um guri cagado, envergonhado. Né? Pois eles também não devem estar acostumados a ser um time comum e perder dentro de casa. O Grêmio tem 1 ponto na Libertadores. Abrolho. Mas gostei da entrevista do Renato, que mostrou consciência do que está acontecendo. Consciência. Inclusive ele fala da substituição do Viseu, ele fala que ele só tinha 3 substituições. E caberia muito mais, no mínimo 5, da boca do treinador. Porque a gente tinha 5 que não estava jogando. Nós temos Capixaba, nós temos Matheus Henrique,
para dar velocidade a esse meio campo, já que quer deixar o Michael e fazer com que ele consiga jogar, aguentar e ter aquela toque de bola, ou ser um dos volantes que menos erram passe no Brasil. Precisa mudar. O Luan quer jogar, não quer? Precisa testar, às vezes até que a gente achava que não ia mais jogar lá na frente, já que o Viseu não agora, eu digo, falei, vou dar crédito a ele, não pode errar aquele monte de gol, mas o Viseu não jogou nada. E o André foi melhor. Tardelli é titular nesse time, por mais que tenha errado o passe, mas é titular, né, gente? Capixaba e Everton, precisamos tocar terror. Então, tá com o treinador aí, mais uma vez eu digo. Tá com o treinador. Gostei da entrevista que mostra que ele viu. É isso aí.